A mensagem dessa noite é: onde está a sua força? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: onde está a sua força? Isso. Onde está a sua força? Abre então a sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 1. Versículos de 1 a 9. Tema dessa noite: onde está a sua força? Livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Posso ler? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, o teu Espírito Santo está neste lugar e nós pedimos que hoje, nesta noite, a tua palavra seja uma palavra que venha trazer ao nosso coração esta certeza do envio, esta certeza de que nossa vida está debaixo dos teus propósitos. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma palavra de muito poder de Deus, porque ela é ministrada num momento muito delicado. Momento de perda. Todo momento de perda na nossa vida é um momento delicado. E no caso de Josué, ele vinha sendo um discípulo fiel de Moisés. Nos momentos de maior dificuldade de Moisés, Josué estava com ele. Quando os espias foram enviados e voltaram com medo, Josué e Calebe mantiveram-se firmes, com fé na promessa do Senhor, amém? Mas aqui chega um momento em que Josué é confrontado com a necessidade dele se firmar na sua própria experiência com Deus. Olha que coisa. Porque até então Deus estava falando com Moisés. Aí Moisés morreu. E aí? Agora é você, Josué. Agora Deus vai falar com você. E aí Josué está passando uma dificuldade muito grande, como passam a dificuldade todos aqueles que deixam o lugar da sua tranquilidade, que deixam o lugar da sua sombra. Eu vejo, por exemplo, aqui na igreja, uma característica que todos já sabem, a gente brinca muito com isso. Quase todo mundo daqui veio de fora. Que eu saiba aqui, nós não temos niteroense, a não ser, a Sandra é niteroense? Não, né?
Ninguém é niteroense aqui, né? Ah, o Abraão é niteroense. Que pena, Abraão, mas o importante é ter fé, entendeu? Prosseguir. Essas coisas acontecem na melhor das famílias. Rafael também, que coisa triste, né? Mas Deus, o Igor também, meu Deus, como nós temos, olha, já não podemos, olha, pedimos orar, temos que orar mais, hein? Irmãos, mas pelo menos uma boa parte daqui são pessoas de fora. E quando a gente mora com os nossos pais, ou quando a gente está no interior, tudo é tão mais fácil, né? Você passa na farmácia, você conhece o farmacêutico, você conhece o médico, a sua casa, você chega da escola, né? Aquele aroma maravilhoso vem, a sua mãe está fazendo lá um bifinho, né? Um arrozinho, vamos fazer aquele capricho, arroz, feijãozinho, batata frita, um bifinho, né? Coisa maravilhosa de lembrar, né? Mas o tempo, ele vai nos jogando para frente, né? O lugar e a idade nos chamam à independência. Aí você se lembra do tempo, puxa vida, tão bom quando eu não precisava nem me preocupar com a carne, porque mamãe ia lá, comprava a carne, a gente chega em casa e já encontra tudo pronto, tudo. Não, agora é com você. Né? Eu fico imaginando a casa de alguns que vieram morar aqui em Niterói. Né? Deve ser uma coisa horrível, né, irmãos? Deve ser um negócio, né, lamentável. E aí a gente lembra e fala assim, saudade da mamãe, né? Não é só isso não. A gente também, quando a esposa viaja, a gente passa esse dilema, né? E a gente, graças a Deus, tem essa preocupação de deixar a casa arrumada, né? Não é isso, Jane? Ela volta, a casa está um brinco, né? Está uma beleza, uma coisa maravilhosa. Mas é isso. Chega um tempo em que você tem que dar a resposta. Isso a gente está falando em termos domésticos, né? Mas de forma geral a vida vai te impulsionando para isso, né? Você como profissional também vai chegar um dia em que você é a resposta. Você é a resposta, né? Chega um tempo em que você está fazendo o estágio, você está fazendo residência, você chega para o médico e fala assim, doutor, tem um caso aí, ali, assim, estranho. Aí você fala, o médico fala assim, não, Stephanie, você faz assim, assim, assim. Mas chega um dia que você está lá no hospital e o médico é a Stephanie, não tem mais como falar assim, sim, eu ouvi você, daria para você perguntar para o médico? Não, o médico sou eu, né? É você, né? Qualquer coisa predizer em 20, isso aí é uma beleza, né? Então, irmãos, com Josué foi exatamente assim, chega um tempo na sua vida que você tem que passar a responder, porque aquilo em que você se firmava acabou. Acabou, a tendência é exatamente isso. A vida te leva a essas questões. Eu me lembro quando eu era bem novo, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, e a primeira vez que eu saí do banco, e eu olhei para um lado, para o outro, e falei assim, cadê mamãe? Né? Eu tinha que procurar um lugar para almoçar, eu era novinho. Né? E as coisas foram me ensinando que a resposta tinha que nascer de mim. Josué estava passando esse aperto. Ele que tinha que trazer a resposta. Moisés já estava morto, agora era com ele. Né? E ele precisava demonstrar que ele seria um bom discípulo, não apenas no momento de corresponder à expectativa de ser discípulo, mas depois na necessidade de também se tornar mestre. Se tornar mestre. Você está hoje aqui, não temos aqui ninguém abaixo dos 12, dos 13, então a vida já questiona você, olha, agora é você. Né? Porque essa é a necessidade. Marco está ali cansadaço, ali voltou de viagem. Mas vai chegar em casa agora, tem que pegar o filho, preparar uma comidinha, não é isso? Não dá para ele ligar para alguém e falar, mamãe, não dá.
filho é dele, a casa é dele, né? E as coisas vão acontecendo assim. Não dá para ficar eternamente esperando a Vilma chegar para passar roupa, não é verdade? Chegou? Ah, para com isso. E essas coisas, irmãos, cada vez mais você vai aprendendo os desafios da vida com relação a você. É você que tem que escolher, é você que tem que dar a resposta. Mas Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. Deus se aproxima de Josué. Eu fico imaginando Josué naquela situação. E agora? E o pessoal, e o exército, e Israel toda parada. E aí? Josué? Como é que faz agora? Aí Deus vem até Josué para falar: Josué, fala, Senhor, fica de pé. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés morreu. Dispõe-te. Essa palavra dispor não é apenas estar disponível, abrange toda a vida da pessoa. Levanta, toma pé da situação, porque agora é com você, né? É com você, né? Então Deus vira assim, ó: passa esse Jordão, tu e todo este povo. E aí, irmãos, nós vamos começar a perceber que a nossa vida, ela não se resume apenas à nossa vida. Deixa eu te falar, a sua salvação não diz respeito apenas à sua salvação. Tem um monte de gente que você vai levar para o céu. Fala comigo, eu vou levar um monte de gente para o céu. É isso. É isso que Deus está falando para Josué. Josué, você vai entrar na terra, mas você vai liderar esse povo. Você vai liderar esse povo. E isso é importante você saber nessa noite. Deus está falando algo para você muito importante nessa noite. Deus está falando, olha, se você se baseava nas coisas antigas, esqueça. Se você estava baseado no passado, esqueça. Se você colocava a sua fé em pai, mãe, tio, parente, esqueça. Porque Deus quer falar contigo. Hoje Deus quer falar com você. Não há desculpa. Senhor, daria para você falar com aquele rapaz que é bem melhor que eu. Ó, que bonitinho que ele é, Senhor. Fala com ele. Daria para você, Senhor, falar com o pastor, porque ele fica melhor. O pastor é bem melhor para visitar doente que eu, Senhor. Dá para você visitar o doente melhor que eu? Deus está falando com você, cara. Deus não está falando com Moisés. Esquece. O sentido de igreja nosso não é de auditório. Não é de auditório. É o sentido de chamado que Deus está tendo aqui. E Deus está falando para você, dispõe-te agora. Dispõe-te agora. Deus pega e traduz para Josué qual era a missão dele. Qual era o objetivo. Irmãos, nós passamos muito distante das coisas de Deus, porque a gente se faz desentendido. É muito simples. Deus só está falando duas coisas aqui. Dispõe-te e atravessa o Jordão. Dispõe-te e atravessa o Jordão. Então, você precisa se levantar e atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão significa transpor os limites daquilo que te impede de caminhar. Esse é o Jordão. Qual o nome que você dá ao Jordão na sua vida? O que é que te impede? O que é que te bloqueia? É isso que Deus quer que você transpasse, que você ultrapasse. Então a primeira coisa que ele está falando, Josué, dispõe-te e atravessa. Porque e é a primeira lição que eu aprendo hoje, eu estou falando com você. Deus não está falando com ninguém da sua casa. Deus não está falando com a sua mãe, que é uma evangélica histórica. Deus não está falando com seu pai, que é presbítero da igreja. Deus não está falando com seu irmão, que é um camarada bem esperto na igreja. Deus está falando com você.
E Ele está olhando para você e fala assim: eu quero falar com você hoje. Eu quero que você leve a sério aquilo que eu estou falando, porque até agora você foi homem digno, discípulo de Moisés, meu servo, que morreu. Agora é você, Josué. E aí eu aprendo isso com o Senhor, porque o Senhor, a quem Ele envia pessoalmente. Eu sou parte do povo de Deus que crê na presença de Jesus aqui, amém? Esse é o sentido espiritual da nossa fé. Nós não temos uma fé que acredita em gente morta e que acredita em gente que está esquecida, não. Deus está aqui hoje e tem um propósito em trazer para cá essa palavra. O Senhor falou a Josué, a palavra começa assim: o Senhor falou a Josué. Quando você pegar a palavra em Hebreus 1:2, diz assim: nesses últimos dias nos falou o Senhor pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deixa eu te falar uma coisa: não há salvação fora de Jesus. Não há salvação. A palavra está dizendo em Hebreus 1:2 exatamente isso. Deus falou de muitas maneiras. Deus falou com Josué, hoje fala através do seu filho Jesus. É através do gesto de Jesus, é através da vida de Jesus, da presença de Jesus aqui nesse lugar que Ele vai falar para você. Amém? Segunda lição do texto: dispõe-te significa levantar-se. Levantar-se, atravessar o Jordão, conquistar a terra. Há um propósito de Deus na sua vida. Irmãos, as contingências da carne, as contingências da matéria, elas são transitórias, porque nós almejamos algo superior, um reino superior. Nós vamos estar um dia com Jesus no reino que Jesus preparou, e a natureza humana que você vê hoje deixará de ser esta natureza para se transformar na natureza humana divina. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. A extensão disso não é alcançável por nenhum de nós. Porque hoje, Paulo diz em 1 Coríntios 3, nós vemos como que por espelho. Nós vemos como que por espelho, em fragmento. Você não tem ideia de quem você será, como você será, o que você vai ser, não tem como alcançar hoje. Mas Paulo diz: um dia nós veremos como somos vistos, plenamente. Um dia você vai estar com um corpo glorificado. Quando Jesus disse para Madalena: não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai, ninguém sabe o que estava acontecendo ali, irmãos. Então deixa eu te falar uma coisa: isto que você tem tanto cuidado em tornar bonito, vai se tornar feio demais diante daquilo que é a beleza do espírito humano, amém? O que é mais importante em você é o teu espírito. Aquele que tenta roubar a sua carne, ignora que o maior tesouro está no seu espírito. E é isso que eu busco. Cada vez mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais perto eu estou de mim mesmo, mais perto eu estou da minha natureza. É essa liberdade que eu preciso. Escuta, não busque você a satisfação das coisas materiais, esquecendo das coisas espirituais, porque o que dá felicidade, o que dá contentamento, está dentro. É um voo dentro do homem. É um voo dentro do seu coração, para que você possa alcançar, para que você possa ultrapassar o Jordão. O que é o Jordão? O Jordão talvez seja aquele meu parente, o meu pai, a minha mãe, quando disse para mim: você não vai conseguir. E eu cultivei esse muro dentro de mim. O Jordão talvez seja a minha vida, de fracasso em fracasso eu tenho construído muralhas enormes. E aí o Espírito Santo fala para mim: atravessa o Jordão, e esse é o meu Jordão. O Jordão talvez seja o meu medo em assumir coisas na minha vida, quando eu preciso tomar posse daquilo que Deus está me dando. Fala assim: cabeçudo, Deus está te dando, então vá adiante, atravessa o Jordão. Esse é o seu Jordão. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus está determinando que eu faça.
pode ter 15, 20, 30, 500 anos, não importa. Se Deus está falando, Deus está falando agora. Dispõe-te agora. Não é para ontem, é agora. Faz o que você tem que fazer. Dispõe-te significa me colocar de pé. Por quê? Porque as promessas de Deus são seguidas dos livramentos de Deus. Como é que é isso? As promessas de Deus são seguidas dos livramentos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus que mandou Josué não deixou Josué sozinho. Quando ele chegou perto do Jordão, você conhece a história? A arca da aliança vinha, Deus falou assim, põe a arca na frente. Põe na arca na frente, porque você vai atravessar com esse povo esse Jordão. E Josué falou, olha, põe uma arca na frente, porque era necessário fazer conforme o que o Senhor estava falando. Por que colocar a arca na frente? Porque o sagrado tem que vir à frente. A arca, ela hoje é símbolo da presença, da Shekinah de Deus. A presença de Deus deve vir à nossa frente. Sabe o que aconteceu? Naquele momento, o que parecia impossível atravessar o Jordão, se tornou possível porque Deus realizou o extraordinário dele ali na vida de Josué. Josué deu a ordem e Deus cumpriu a promessa. A mão de Deus cercou a corrente do Jordão e diz que formou uma parede, as águas formaram uma parede e eles puderam atravessar em pés enxutos. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei qual seja na sua vida o Jordão, sei um pouco na minha, mas eu tenho certeza que em atravessando, nenhum mal te sucederá, porque a mão de Deus vai deter esse Jordão. Amém? A mão de Deus vai deter. Tenha fé, confia. Pastor, é automático? Não, não é automático, não é de graça. Você tem que colocar Deus no primeiro lugar, por isso que a Shekinah tem que vir na frente. Por que muita gente não consegue? Por que muita gente sabe o que tem que fazer, mas na hora retroage? Por que muita gente morre afogado? Porque coloca a sua fé primeiro em si e tenta atravessar o Jordão. O que Deus está falando é muito simples. Dispõe-te e atravessa o Jordão. Mas para você atravessar, põe a arca na frente, põe a Shekinah na frente. Tem um desafio muito grande na sua vida, coloca Deus na sua frente. Não pense em atravessar sozinho não, porque não vai trazer satisfação na sua vida. Então Deus está falando com você, Deus está dando uma ordem para você, dispõe-te, levanta-te e passa o Jordão. Faz o que você tem de fazer. E a bênção que Deus está querendo dar para você não é só para você, é para você e todo um povo. E esse povo, irmãos, cada um vai agregando em torno de si uma família. Ninguém está desejoso de que isso aqui seja uma bênção apenas porque deseja para si. Não. Nós queremos que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, amém? Nós queremos que a bênção de Deus alcance a sua casa, os seus familiares. E aí a terceira lição que eu preciso aprender é atravessar. Atravessar, irmãos, pressupõe deixar. Não há como você conquistar sem deixar alguma coisa. Toda pessoa que escolhe seguir a direita, abandona a esquerda. O que Deus está falando para você é para atravessar. Se há uma ordem de Deus, atravessa, significa que você tem que deixar para trás. Significa. Não é assim? Deixará o homem a casa dos seus pais e se unirá a uma mulher, não é isso? Não é isso? Não é? Bacana isso, né? Olha lá. Dinúcio sorri, fala, que bacana. É isso? Vai deixar a casa dos seus pais, vai deixar a casa da sua mãe, do seu pai, os seus costumes, e vai se unir a uma mulher e formará com ela uma só carne. É isso que Deus quer para a sua vida. Quando Deus está falando atravessa, quer dizer,
Deixa para trás aquilo que você tem por bagagem, deixa para trás, porque você vai entrar numa nova terra, você vai entrar numa nova experiência, você vai viver uma nova realidade, né? Quais são as mudanças que Deus quer na sua vida? Quais são as mudanças que Deus quer dar para você na sua vida? Puxa vida, pastor, tem tanta coisa que eu preciso fazer, tanta coisa que precisa acontecer. Quanta coisa você precisa deixar? Ou a sua vida é mais ou menos como a vida do povo hebreu que ficou se lembrando do tempo da escravidão no Egito. Ou você fica rememorando o tempo, no tempo que eu vivia com minha mãe, bifinho de mamãe era tão bom, a roupinha da mamãe. Está a hora que Deus está falando para você, assume a sua história. E não é só na sua vida doméstica, não é só na sua vida profissional, não. Deixa eu te falar uma coisa. É na sua vida espiritual também. Tão bom quando você vai na igreja, aí o pastor, o louvor é bonito, o pastor pega bem, oh meu Deus, tão bom, só se tivesse um caldo no final do culto, aí seria perfeito, né? Ó, seria maravilhoso, mas Deus está falando para você, a sua fé não pode se basear na fé de outros, o seu cristianismo não pode se fundamentar no cristianismo do outro, mas Deus pede uma resposta para você, para que você atravesse de um lado para o outro, atravesse de uma fé morta, e a palavra de Tiago diz que a fé sem obras é morta, para que você tomar posse de uma fé que seja uma fé consequente, uma fé que produza, amém? Precisa atravessar. Atravessar significa o que a palavra diz, deixar um lugar por outro, abandonar o passado e assumir a sua história hoje. Quarta lição que o texto me ensina, que Deus está falando para nós, né? No versículo 9, Deus fala assim, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Por que Deus está falando isso? Porque eram palavras que estavam semeadas no coração de Josué. Argumentos de derrota do diabo que andam sondando o nosso coração. A nossa mente controla a nossa vida. Porque de acordo com o que você pensar, você deixa crescer em você raízes de amargura, raízes de medo, raízes de pânico, raízes de desânimo, e Deus está mandando a mão no seu coração e arrancando tudo e dizendo, eu não te mandei, não tenha medo, não te espantes, joga fora essas palavras, palavras de desânimo, falta de esforço pessoal, solidão, isolamento. Significa que eu preciso reagir dentro, eu preciso tomar posse daquilo que Deus está me falando. Deus está falando assim, não te mandei eu, não foi o cara da esquina, quem está te mandando, Josué, sou eu. Quem está te dando essa ordem sou eu. Né? Tem boa vontade, é um coração de boa vontade, porque é preciso não só ter ânimo, é preciso ter boa vontade. Sabe aquele camarada, é só Deus mesmo, porque tem a pessoa que ora e é enjoadinha. Não sei, estou passando uma fase tão difícil na minha vida, tão terrível. Vamos lá na igreja, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Eu tenho uns compromissos, tenho umas coisinhas. Enjoadinho. Tenha boa vontade, fala, Senhor, conforme a tua palavra, faz em mim. Eu estou disponível, eu estou desejoso, porque isso representa uma resposta de fé
ao Todo-Poderoso. Deus não faz nada na sua vida se a sua vida não disser sim para Deus. Se a sua vida não disser, faz em mim, Senhor. Faz na minha vida profissional, faz na minha vida familiar, faz na minha vida religiosa. Quinto, Deus fala assim, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque o meu caminho, ele é reto. O caminho de Deus não sofre variação. Não adianta você ir às vezes para a direita ou ir para a esquerda, porque o Senhor que te chamou e te enviou, Ele te enviou numa linha reta. Por isso que as pessoas do mundo não compreendem como vive o povo de Deus. Sabe por quê? Nós não somos um povo relativo. Nós não falamos em nosso próprio nome, nós falamos em nome de Deus. O caminho de Deus é reto, nem para a direita nem para a esquerda. Nem para a direita nem para a esquerda. E aí Deus fala assim, medita na palavra desses livros. Sabe por quê? Porque quando você vai caminhando, você vai estabelecendo um compromisso com Deus na sua vida. Deus não é qualquer um, embora a gente às vezes trate Deus como qualquer um. Deus não é um acessório. Deus é a essência de toda vida. Deixa eu te falar, se Deus disse, faça. Ontem, e a vida, irmãos, sofre essas duas vertentes. Eu estava aqui no momento do acústico, eu recebi uma mensagem. Primeira mensagem que eu recebi dizia assim, Roberto Nóbrega morreu. Roberto Nóbrega é um cara lá do tribunal. Morreu. Ia ter 58 anos. Aí recebi quase imediatamente uma outra mensagem dizendo, o filho da Cris nasceu. Mandaram o retratinho dele. Essa é a vida, com a sua roda girando, girando, girando. E o que perdura é aquilo que Deus quer que você faça e aquilo que você fizer para Deus. Nem aquilo que você fizer para você fica. Só fica aquilo que você fizer para Deus. Então eu preciso perceber isso. Deus está me mandando atravessar o Jordão. Não existe um lugar melhor ou um lugar pior. Existe uma linha na minha vida que eu tenho que traçar e tenho que ir adiante. O povo cristão é assim. As pessoas falam assim, o que você acha do aborto? Eu não acho nada. Por mim tinha que matar mãe, criança, todo mundo. Cruz, credo. Matar todo mundo. Mandar para o matador, senta o martelo. Agora, eu sirvo a Deus. E Deus diz, é pecado matar. Então, como eu sou um cara de juízo, eu assumo aquilo que Deus dá como ordem. Fala, Êxodo 21, 22 a 25, diz a palavra, não adulterarás, não matarás, tal, tal, tal. É isso que eu faço. Eu posso ter uma opinião, mas Deus tem outra. Então eu fico com a opinião de Deus. As drogas. Tem uma palavrinha aqui que é interessante, as pessoas deviam aprender. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, a palavra diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão os reinos de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, as famosas bichas, não vão, aqui a palavra dele, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tá bom. Mas porque a homofobia, amigo, essa é a palavra de Deus, e não é relativa. A palavra de Deus não é relativa, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não precisa te agradar. Eu posso até querer te agradar, mas Deus não vai te agradar. Deus fala o seguinte, olha, é homem, é mulher, o que é de resto eu não quero. Dá para você falar para uma pessoa, não amigo, Deus te ama do jeito que você é, pode continuar com a sua pinturinha, você vai passar a sua pinturinha lá no inferno, porque o que Deus quer é que você atravesse o Jordão e assuma a verdade da palavra de Deus. As pessoas podem até não concordar comigo, e têm o direito de não concordar comigo, mas a palavra diz, e é assim que ela precisa se manter. Amém? Então, a bebida, o cigarro, as drogas, e o adultério, tudo isso está aqui dentro. 1 Coríntios 6, 9. Bom.
O que Deus quer de você hoje? Que você atravesse o Jordão. Que você assuma o chamado que Deus tem para você, especialíssimo, algo que Deus quer para você. E você sabe por que Deus quer isso para você? Porque você não escolheu Deus, não. Você acha que você escolheu Deus? Não. Deus te escolheu. Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te conhece. Olha, Deus, você não é mais um, você não é o 837, não. Deus te conhece pelo nome. Te conhece pelo nome. Quando você chegar no céu, Deus vai te falar diretamente pelo nome. E é maravilhoso você saber isso. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Porque Deus é seu Pai. Porque Deus é seu Pai. Ele te deixou todas as coisas traçadas. Como Josué, ele chega para você e fala assim: escuta, Rafael, Rodrigo, Lucas, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você faça isso. Senhor, mas é complicadíssimo. Mas fica tranquilo, porque eu vou estar com você. Aí já está tudo feito. Né? Deus vai virar: Stephanie, eu quero que você tenha 12 filhos. Senhor, 12? Mas fica tranquilo. Né? Fica tranquilo. Que eu vou colocar... Fica tranquilo, os 12 filhos... Não, pode ficar tranquilo, que a Vera e a Virgínia vão morar com vocês. Aí deixei de ficar tranquilo. Glorificado seja o nome do Senhor, que chamou a cada um de nós pelo nome e nos constituiu e nos desafiou e nos enviou para que a gente possa atravessar o Jordão. O seu Jordão é você quem descobre agora. Eu quero orar com você hoje. Amém? O Senhor é contigo. E se necessário, Ele vai deter as águas do Jordão para que você possa atravessar. Amém? Nós vamos terminar aqui hoje com esse propósito, nesta oração. Irmãos, tudo que nós falamos é para que nós pudéssemos chegar a este momento. É este momento em que você vai estar na presença do Deus Altíssimo para falar: Senhor, agora é entre eu e você.